Jesus para todos, boa noite. Vamos chamar aqui para participar conosco dessa live aqui, ó. Marley Lima, Pastor Adriano. Vamos hoje trazer uma palavra para a nossa edificação. Em nome de Jesus, vamos lá? Primeiro, antes de trazermos a palavra, vamos falar aqui algo como testemunho, irmão, de vida, que nós estamos aqui hoje para trazer esperança para você que nesse momento se encontra desmotivado, nesse momento se encontra sem força. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E entendemos, irmão, que tudo que nós temos vivenciado, passado, são processos de Deus necessários nas nossas vidas. Às vezes a gente não está compreendendo como o Senhor está fazendo, como o Senhor está realizando. Tem aqui uma versão sobre José. José vivenciou momentos difíceis de desprezo, de rejeição, inveja. E os seus irmãos não queriam José por perto. Eles ficaram de uma tal maneira contra José que queriam colocar José para longe. Né? Então, a presença de José incomodava. Né? Por que eu falo sobre José? Porque, às vezes, a maneira que Deus trabalha nas nossas vidas é uma maneira que até as pessoas que muitas vezes estão nos prejudicando, elas estão fazendo parte do propósito de Deus. Né? Então, José, Deus não se revela para José, dizendo para José que os seus irmãos, ele teria que suportar os seus irmãos. Não, Deus ele não vai falar para você, para que você, assim, eu quero dizer com esclarecimento, Deus ele não vai dizer para você, olha, você vai ter que ficar, né, suportar seus irmãos, porque você vai governar o Egito. Deus não disse isso para José. Deus dava sonhos para José, sempre José, né, irmão? É como líder, sempre José na exaltação. Mas Deus não detalhou como ia ser, o que José ia passar para chegar até o Egito e governar o Egito. Tudo que os irmãos de José fizeram para que José chegasse até o Egito, Deus não revelou para José. José, ele começa a ser rejeitado, começa a ser perseguido, começa a ser um impedimento. Vamos dizer assim, era um impedimento a presença de José no meio dos demais irmãos deles, porque a Bíblia vai dizer que o pai de José dá uma túnica para José, né? Dá um presente diferenciado para ele, a qual começa a causar um problema, a qual começa a trazer dentro dos irmãos deles uma inveja, né? Algo que não fosse positivo, algo que não viesse ser positivo na visão dos seus irmãos, né? Então, irmão,
até a maneira, irmão, que Deus trabalha, todas as maneiras, a cada pessoa que Deus usa, cada acontecimento que vem sobre as nossas vidas faz parte do propósito de Deus. O pai de José, Jacó, deu para José uma túnica diferenciada, que não deu para os demais irmãos. Então, aquele ato de Jacó, a qual Deus permitiu Jacó dar aquele presente para José, era propósito de Deus. Aquilo ali iria causar problema. Então, irmão, tem coisas que tem circunstâncias que vêm para nos trazer até algo problemático, que também faz parte do propósito de Deus. Então, aquela túnica ali trouxe problema para José, né? Como assim, irmão? Porque através daquele presente ali começou a vir uma perseguição sobre a vida de José. Os seus próprios irmãos, né? Começaram a se sentir prejudicado, porque José era mais merecedor do que eles, né? Então, nós, às vezes, não entendemos, né, que pessoas nos perseguem, pessoas nos querem tirar nós de cena, né, de alguma maneira, como se nós fossem um impedimento de viver no mesmo ambiente que elas, né? Então, o que é que eles fazem? Eles querem de todas as maneiras tirar José do ciclo que eles estavam vivenciando. Eles queriam José longe, não perto. Propósito de Deus era José longe. Como assim? Porque José ia passar por todo aquele trajeto para chegar até no Egito. Às vezes a gente não entende que muitas vezes Deus vai usar pessoas até para querer nos prejudicar, vai permitir pessoas nos prejudicar, vai permitir pessoas querer eu e você longe e não perto, né? Então, irmão, vai ter pessoas que não vão aceitar pessoas nos honrando. Então, os irmãos de José não estavam aceitando a honra de seu pai na vida de José e não na deles. Então, muitas vezes, essa situação, irmão, traz um transtorno, traz uma oposição. Então, os irmãos de José agora eram opositores. Os irmãos de José agora eram aqueles que queriam José longe e não perto. Então, José agora já não era mais bem-vindo naquele ambiente. Então, o alívio dos irmãos de José era fazer com que José estivesse longe. Eles não queriam José perto, né? Então, era propósito de Deus. José longe e não perto. E aí José vai passar por todo aquele processo, né? Vai ser vendido como escravo, vai ser preso, né? Vai sofrer um julgamento da mulher, né? Vai sofrer um julgamento daquela mulher que disse que ele veio, né, querer seduzi-la, né? A qual José sai correndo, né? Então, por onde José passava, irmão, tinha algo para ser feito, para que Deus viesse realizar. E às vezes a gente não entende as etapas que nós vamos passar em cada canto, em cada lugar, cada pessoa que vai se levantar, cada pessoa que vai nos julgar, cada pessoa que vai querer nos lançar nós na cova, na prisão, vai nos condenar. Então, tudo isso era necessário José passar. Era propósito de Deus, mas Deus não falou para José que José ia passar por tudo isso. Todos os sonhos que relata na Bíblia que José sonhou foram sonhos de José sempre sendo exaltado. Sempre José
sendo um líder. Sempre José por cima e não por baixo. O que Deus mostrava para José em sonhos era a finalidade do que Deus queria trazer sobre a vida de José. O finalmente de Deus na vida de José era a exaltação. Mas Deus não revela para José a prisão, Deus não revela para José o momento que ele é lançado na cova. A Bíblia não relata que Deus se revela em sonhos para José, não. Mas no sonho de José era o que ia acontecer no Egito, sobre o sonho de Faraó, que ele teve o sonho das vacas gordas, das vacas magras, das espigas cheias e as espigas secas. Então aquilo dali também era um propósito de Deus acontecer para que José viesse compreender que aquele sonho ali e agora iria se tornar real lá no Egito. O que eu quero dizer que os processos que José vivenciou não está escrito na Bíblia. Deus não se revela para José. Deus não diz para José o que ele iria passar para ele chegar até o finalmente de José, que era governar o Egito. O que Deus tinha reservado para José era lá no Egito. Era finalizar o trajeto de José como governador. Então eu quero falar de processos, de etapas. Deus, ele não vai dizer para José que ele iria passar por tudo aquilo ali por conta do governo que ele esperava lá no Egito. Não. Os sonhos que José teve eram sempre sonhos de exaltação. Deus estava mostrando para José, ó, eu vou te exaltar. Né? Estava mostrando para José que ele ia estar sempre como líder. Né? Ele seria um provedor. Mas não estava mostrando, se revelando para José em sonhos do que José iria vivenciar para chegar como governador do Egito. Então, as etapas que você vai passar, os processos que você vai passar, irmão, vão ser inéditos. Vamos dizer assim. Vai ser inédito, vai ser coisas novas, você vai vivenciar, não tem nada, Deus não revelou, Deus não mostrou, não. Você vai vivenciar, hoje você vai passar por isso. Você passou, vivenciou, ok. Amanhã você vai passar por outra etapa, passou, vivenciou, ok. E aí vai até chegar onde Deus quer que você chegue. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos estavam dentro do barco, que quando chegam no meio do mar, que se levanta uma tempestade, né? Jesus, ele não falou para o discípulo que ia se levantar a tempestade no meio do mar. Né? Por quê? Porque o propósito de Jesus, ali com os discípulos dentro do barco, era chegar do outro lado. Não era dizer para eles que, ó, vem a tempestade aí, fica preparado, fica... Não, Jesus, ele não falou isso. Porque Jesus, ele gosta, irmão, de testar a nossa fé. Jesus, ele gosta de pegar eu e você, sim, de surpresa. Vamos dizer assim. Os discípulos foram pegos de surpresa. A Bíblia diz que veio uma tamanha tempestade. As águas varriam o barco. E eles ficaram apavorados. Mas Jesus disse que eles iriam atravessar para o outro lado. Então Jesus já tinha dito, vamos chegar do outro lado. Mas Jesus não avisou eles que vinha a tempestade no meio do mar. Então o que eu quero lhe dizer essa noite, tem coisas que Jesus, ele não vai te alertar, ele não vai te avisar, ele vai deixar você passar. Aí você pode dizer, mais uma palavra, o Senhor disse que nada acontece sem antes que Deus revele exatamente o que foi que Jesus revelou, que eles iriam atravessar para o outro lado. Eles atravessaram ou não atravessaram? Atravessaram. Mas a tempestade no meio do mar era a prova de Deus sobre a vida do discípulo. Era Jesus provando a fé do discípulo. Então você vai vivenciar muitos processos para Jesus provar você e eu. Provar a minha e a sua fé. Se você vai estar confiando em quem está com você,
Ou você vai estar olhando para a tempestade, olhando para o mar bravio e vai ficar apavorado, mesmo sabendo que Jesus está no barco e o que está te causando medo é o que está fora. O que está te causando medo é o que seus olhos estão vendo. Porém, parece que muitas vezes a gente esquece que Jesus ele já falou no início. Antes de entrar no barco, Jesus disse que eles iam atravessar para o outro lado, chegar no outro lado. Então, às vezes a gente esquece o que é que Jesus já falou desde o início. E aí a gente se prende no meio. A gente parece que vai morrer, perecer no meio do processo. Mas eu quero lhe dizer, se Jesus diz que vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Mesmo vindo vento, mesmo vindo tempestade, mesmo você com medo, mesmo você achando que você vai morrer, que você vai perecer, mesmo você desesperado, com a sua fé abalada, porque aquele momento ali, irmão, a fé dos discípulos foram abalada. Por quê, irmão? Porque eles olharam para o vento, olharam para a tempestade. Primeiro, eles ficaram focando o que estava trazendo medo, para depois eles chamarem a atenção de Jesus. E muitas vezes acontece isso conosco, a gente fica focando primeiro o que está nos causando medo. E olhando para fora, olhando para o que está ao nosso alcance da nossa visão, e aí a gente está esquecendo de focar Jesus. Jesus estava com eles dentro do barco. Mas eles ficaram focando. Não Jesus, eles ficaram focando o vento e as águas varrendo o barco. Então, muitas vezes, irmão, o trajeto, o meio do trajeto, irmão, é onde Jesus vai nos provar. Vai provar como está a sua fé, vai provar como está a sua visão. Em outra feita, vai falar que Jesus vinha sobre as águas. E os discípulos não estavam reconhecendo, disseram que ali era um fantasma. Então a visão dos discípulos não foi uma visão... eles não tiveram uma visão clara. A visão que eles tiveram era que Jesus era um fantasma. Jesus teve que se revelar e dizer que era ele que estava vindo sobre as águas. E tem momento que a tempestade, a forma que Jesus vem ao nosso encontro, a gente não tem entendimento. A gente não reconhece. Outra feita que os discípulos estavam andando lado a lado com Jesus no caminho de Emaús. A Bíblia diz que os olhos dos discípulos estavam como vendados, né? Ou fechados, que estavam impedindo deles ver que Jesus estava lado a lado com eles. Então, irmão, tem momentos que nossos olhos estão como vendados. A nossa visão não está sendo uma visão clara. O nosso entendimento não está sendo um entendimento, como eu posso dizer, um entendimento mais amplo. Então, tem processo que nós vamos vivenciar, meio do trajeto que nós vamos passar, que nós vamos ser provados por Jesus. Nós vamos ser provados para que a gente chegue até onde ele disse que nós ia chegar. Então, o que eu quero dizer é que tudo que você tem vivenciado, mesmo que pareça que você vai perecer, mesmo que pareça que você não vai suportar, mesmo que pareça que você está sozinho, parece que não tem ninguém para lhe ajudar, mesmo que pareça dessa maneira. Mas Jesus, ele vai cumprir o que ele lhe promete. Se ele prometeu chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Mesmo enfrentando tempestade, mesmo enfrentando ondas fortes, mas você vai chegar do outro lado, porque Jesus disse que vai chegar do outro lado. Então, se Jesus ele disse que vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. E mais, Jesus com você. Então, tudo que José vivenciou, cada ação dos seus irmãos cooperou para José chegar onde Deus queria que José chegasse.
Cada ação dos irmãos de José foi o propósito de Deus se cumprindo por etapa na vida de José. Até um perseguidor é um propósito de Deus na tua vida. Até alguém que fica com inveja é um propósito de Deus na tua vida. Até alguém que quer, até a tua morte, é Deus permitindo também. Então, muitas vezes a gente não está entendendo, porque nós passamos por tanta coisa e tem gente que diz, será que Jesus não está vendo? Será que Jesus não está contemplando o que eu tenho vivenciado, o que eu tenho passado? Será? Mas eu quero lhe dizer, irmão, em meio de tantos questionamentos, de tanto será, de tanto porquê, eu quero dizer que tudo está cooperando para a sua vitória chegar. Tudo está cooperando para você tomar posse de tudo que Deus tem reservado para a sua vida. Eu vejo dessa maneira. Deus, quando Ele quer exaltar uma pessoa, Ele tem que provar. Ele tem que provar a nossa fé. Ele tem que provar a nossa resistência. Porque senão seria muito fácil. Seria muito fácil Deus te prometer algo e não te provar e logo te entregar. Seria muito fácil. Então, não é bem assim. Tem que ter aprovação. Deus tem que te provar a tua resistência. Se você vai ficar servindo Ele até o final. Até você conquistar o que Ele reservou para você. Até você chegar mesmo naquele grande dia do arrebatamento da igreja. Então, a Bíblia diz, irmão, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, até a nossa salvação, ela vai necessitar de perseverança, né? E o que nós vamos conquistar, as promessas que Deus fez aqui para nós aqui na terra, nós temos também que perseverar. Mas como eu disse, vai vir as provações que o Senhor vai precisar provar a sua fé, provar a sua resistência, como é que você está, para mostrar para você, não para Ele, para mostrar para você como você se encontra em cada trajeto, em cada processo. A Bíblia vai dizer que Pedro passa a noite inteira lançando as redes, a qual não pesca nada. A Bíblia diz que ele já estava lavando as redes, Jesus chega e manda que Pedro lançasse as redes novamente. Pedro disse, Senhor, sobre a tua palavra lançarei as redes. Então Pedro, irmão, ele era uma pessoa conhecedor do mar. Ele era um pescador. Então ele conhecia o mar, ele sabia lidar, ele tinha rede, ele tinha disposição, ele passou a noite inteira, então ele tinha habilidade. Só em meio às tentativas de Pedro, né, em meio o esforço de Pedro, de tudo que Pedro passou a noite inteira tentando e lançando as redes, creio eu que ele não lançava só de um lado, lançava de um lado, lançava de outro, e aí ele ia tentando a noite toda e nada aconteceu. Então isso aí também representa o que? Era um procedimento vindo sobre a vida de Pedro. Como assim, irmão? Pedro é habilidoso, mas a habilidade não foi suficiente para que viesse retorno. Pedro tendo as redes nas mãos, mas o que ele tinha nas mãos, mesmo ele sabendo usar, também não foi suficiente para vir retorno. Pedro conhecendo o mar, Pedro sendo cheio de coragem, mesmo assim não foi suficiente para vir um retorno. Aí você pode dizer, mas o que é que você quer dizer? Eu quero dizer que as tentativas de Pedro, a noite inteira, com todas as suas habilidades, não foram suficientes para a rede vir cheia. A rede de Pedro veio vazia. Todas as vezes que ele lançou no mar, todas as vezes vieram vazias durante toda a noite. Mas na hora que Jesus manda que Pedro lança, a Bíblia diz que tamanha quantidade de peixe veio naquela rede, que foi preciso alguém vir ali para ajudar, mais gente ajudar Pedro, porque Pedro sozinho não dava conta de puxar a rede. Sabe o que eu quero lhe dizer? Até a noite inteira foi a provação de Pedro. A noite inteira que Pedro passou tentando foi a provação na vida de Pedro.
Mesmo Pedro cheio de habilidade. Então vai ter momento, mesmo por um período pequeno, vai vir a prova sobre a sua vida. Mesmo você habilidoso, mesmo você conhecendo, mesmo você sendo corajoso, mesmo você cheio de tentativas, mas vai vir um momento de provação na sua vida. Você vai lançar, você vai fazer e não vai ter retorno. Então ali era o momento que Pedro estava sendo provado. Sabe por que isso acontece? Porque a palavra do Senhor vai dizer que é a fraqueza do homem e a força de Deus, a fortaleza de Deus. Ou seja, Pedro, ele tinha atitude, ele tinha habilidade, ele tinha instrumento, ele conhecia, então ele tinha tudo nas mãos que ele precisava para trazer os peixes, para lançar e vir os peixes, mas porém não veio. Porque ali era um momento de provação diante das habilidades de Pedro, diante de tudo que Pedro já conhecia ali no mar, do tempo que Pedro era pescador, diante de todas o período que Pedro ele já vinha exercendo, né, irmão, a pesca. Então, a pesca para Pedro era, vamos dizer assim, café pequeno, né? Então, mas o que eu quero lhe dizer assim, irmão, se fosse algo que Pedro fosse fazer diferente, outro tipo de trabalho, que Pedro não tivesse habilidade, a gente poderia dizer também ele foi fazer algo que ele não sabia, mas foi diferente. Pedro estava fazendo algo que ele sabia. Pedro estava fazendo algo que ele era acostumado a fazer todo dia. Então isso quer dizer o quê? Era no que Pedro fazia que veio a aprovação sobre a vida dele. Então é naquilo que você faz, é naquilo que eu faço, é naquilo que nós realizamos, é naquilo que nós temos habilidade, é naquilo que Jesus sabe, que nós conhecemos, que a gente, vamos dizer assim, que a gente desenrola mesmo. A gente temos garra para desenrolar nisso daí mesmo, ele vai lhe provar. E vai ter momento que você vai olhar, o que é que está acontecendo, que não está vendo nada, não está tendo retorno, não está fluindo, né? Mas eu quero te dizer que mesmo dessa maneira que aconteceu na vida de Pedro, Jesus entra em cena e manda que Pedro lança azeite. Foi no mesmo mar. Não foi em outro mar, não. Foi no mesmo mar. Então, Jesus ele mandou que Pedro lançasse as redes depois da noite inteira de tentativa. E Pedro não foi questionar, Pedro não foi dizer que não ia mais fazer, que não ia mais lançar. Pedro apenas obedeceu e lançou. E tamanho grande foi a pesca. Então, o que eu quero lhe dizer, que vai ter momento que vai ter redes vazias. Jesus vai permitir a azeite estar vazia, Jesus vai permitir você não estar tendo um retorno. Mas é só por um pequeno período. E logo após Jesus entra em cena e faz vir ao seu alcance dobrado. Vamos supor que a quantidade de peixe que veio na hora que Jesus mandou foi dobrado para recompensar as tentativas de Pedro frustradas a noite inteira. Então aquelas redes vieram vazias. Mas Jesus ele deixou o Pedro vir com a azeite vazia a noite inteira. Mas quando Jesus entrou em cena, Jesus deu o que, irmão? Retorno em dobro para Pedro. Veio dobrado, teve retorno. O que eu quero lhe dizer é que isso que você tem vivenciado hoje, esse momento de frustração, esse momento de escassez, esse momento que não está tendo progresso, eu quero lhe dizer, fique calmo, que Jesus vai entrar em cena e vai ter dobrado para você. Você vai colher, vai ter retorno para você dobrado. Não vai ficar migrado, vai ficar em multiplicação. E é desse jeito que Jesus faz. É dessa maneira que Jesus trabalha. Ele vai nos provar, irmão, até naquilo que a gente sabe fazer, até naquilo que nós temos habilidade para exercer. Porque ele vai sempre mostrar para nós que nós vamos depender dele. Nós vamos precisar que ele esteja na direção.
Aí você vai dizer assim, mas Pedro não era pescador, Pedro ele não era acostumado com o mar, ele já sabia como é que fazia, tudo para trazer, para lançar as redes, as redes vinham cheias de peixe, sim, mas a Bíblia vai dizer que Pedro naquela noite, foi a noite inteira, não pescou nada. Mas, irmão, para trás, os outros dias de Pedro pescava, e Pedro vinha com peixes, né? Então, isso quer dizer o quê? É momentos. Vai ter momento, vai ter alguma fase da sua vida que o próprio Jesus vai permitir que mesmo você já fazendo muito, mesmo você já tendo conquistado muito, mesmo você já tendo feito muito, mesmo você já tendo visto muita multiplicação, vai ter momento que você vai contemplar as redes vazias. Então, eu quero dizer o quê? Não fique triste. Porque esse momento de redes vazias, esse momento que não está tendo retorno como você queria, não se preocupe, que Jesus vai já entrar em cena e vai ter recompensa maior. Ou seja, as tuas tentativas frustradas, elas vão ser cobertas pelo quê? Pela provisão grande de Deus. Então, a noite inteira que Pedro passou tentando, o esforço que ele fez, irmão, teve retorno. Foi recompensado. Porque que na hora que ele lançou a rede, veio muitos peixes. Então, todo o sacrifício que Pedro fez, irmão, teve retorno. Então, eu quero dizer que tudo que você passa, por mais difícil que seja, que tenha bastante esforço, seja bastante cansativo, quando já deixar no controle, irmão, vai ter retorno. Vai ter recompensa. Não vai ser, fiz tudo e não ganhei nada. Eu me esforcei tanto e nada não veio nenhum retorno, de maneira nenhuma. Veio o retorno logo após a escassez. Veio a multiplicação logo após a rede vazia. Então, isso quer dizer que vai ter momento que nós vamos ser provados, mesmo nas nossas habilidades, mesmo naquilo que a gente sabe fazer, mesmo com garra, com dedicação, com experiência, mas vai ter momento que nós vamos ser provados, mesmo a gente sendo cheio de habilidade. Por quê? Porque Jesus quer provar. E como Jesus ele quer provar, pronto. Aí nós vamos ter que passar por isso. E vamos ter que passar por a frustração, vamos ter que passar pelo momento de redes vazias. Mas aí Jesus ele vai chegar para nos surpreender. Então Jesus chega e surpreende não só Pedro, mas todos que estavam com Pedro foram surpreendidos com tamanha multiplicação de peixe. Tamanha grande, uma pesca maravilhosa que Jesus operou naquele mesmo lugar, naquele mesmo mar. Então, eu quero lhe dizer, você trabalha com algo, não, eu quero mudar, porque não está tendo retorno. Não, fica aí na direção de Jesus. Espere Jesus entrar em cena. Espere Jesus ele dar a segunda ordem, né? Então, quando a gente fica na expectativa que algo maior vai acontecer, acontece. Mas Pedro já estava desistindo, Pedro já estava lavando as redes para guardar, Pedro já tinha tentado muito, né? Então Pedro estava sem expectativa. Creio eu, irmão, que Pedro estava sem expectativa aquela noite, mas Pedro no outro dia ele ia tentar novamente. Jesus ele sabe, irmão, aquele que não desiste fácil, aquele que tem garra para tentar de novo, mesmo não tendo retorno. A noite inteira ele cansou, né? Ele ia descansar, mas eu creio que logo depois que ele descansasse, ele ia retornar novamente, lançando as redes. Então eu quero dizer que como a gente começou falando de José, até os processos que José vivenciou para chegar como governador do Egito, que Deus, que não está escrito na Bíblia, que o Senhor se revela para José falando que José ia passar por cada situação que ele passou, porque vai ter coisas que Deus não vai revelar, viu? Você vai passar e só depois que o Senhor vai fazer você entender, porque você passou. A Bíblia vai dizer, o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você irá entender. Então vai ter coisas que você não vai entender.
Vai ter coisas que Deus não vai permitir você entender, porque você não vai ter entendimento dado por Deus para você compreender. Então, só no momento certo que Deus vai fazer você compreender por que foi necessário você passar por tudo isso. Então, as coisas de Deus, irmão, é mistério. É mistério, a gente só vai entender até o ponto que Ele quer que nós entenda. E pronto, e acabou. Se não vai ter profeta, não vai ter... Não tem não. É só o tanto que Deus quer que você entenda, até onde Ele quer que você saiba. Então, o que Ele quer que fique oculto, fica oculto. Aí depois que Ele quer se revelar, Ele vai se revelar. Ou para você, usando um profeta ou uma profetisa, e vai desenrolar o rolo. Mas até aí, a segunda ordem, quem dá é Ele, né? Então, Jesus, Ele trabalha dessa maneira, dessa forma. E às vezes a gente não compreende, às vezes a gente está meio cabisbaixo, meio enrolado, meio desmotivado, meio um pouco sem direção, um pouco perdido. Mas eu quero dizer, até esse momento aí, né, de aflição, esse momento de angústia, né, o Senhor, Ele permite isso também acontecer nas nossas vidas. Mas até esse momento de tribulação, de angústia, é para que você venha também contemplar a honra de Deus na sua vida. Quanto tempo Ana passou angustiada, atribulada, sofrendo afronta, né, da sua rival. Mas logo após, Ana estava lá com o seu Samuel, Ana gerou, Ana passou a gerar, né, depois de todo o sofrimento, né? Então, até o que Deus vai nos entregar, irmão, é algo maior que o sofrimento. Ai, você sofreu muito, então a bênção é grande. A gente fala isso. Sofreu tanto, irmão, tá sofrendo muito, então a bênção é grande, porque a bênção é grande mesmo. A bênção de Ana foi maior que a de Penina. Ana gerou mais do que Penina, né? Então, o que Deus fez na vida de Ana foi algo maior do que as afrontas de Penina. Então, o que eu quero dizer, irmão, que Deus tem para minha vida e para sua vida é algo maior do que qualquer pessoa que Deus permite te afrontar, que Deus permite te afligir, te entristecer. Se você ficar firme nas promessas de Deus, como o louvor 107 da harpa cristã fala, firme nas promessas do meu Salvador, firme nas promessas do Senhor, você vai focar, que você vai chegar lá, você vai conquistar e você vai sim, irmão, tomar a posse da sua vitória. Deuteronômio 28 vai dizer que se nós ouvir a voz do Senhor, obedecer os seus mandamentos, sermos obedientes a Ele, nós vamos comer o melhor dessa terra, nós vamos conquistar. Comer o melhor dessa terra não está falando só de alimento não, carnal, está falando de todas as áreas. Você vai sim conquistar tudo que Deus reservou para você conquistar. Em meio à obediência, você vai conquistar o que está reservado para você. José, ele conquistou o que estava reservado para ele, porém, fugindo da aparência do mal, porém, correndo da tentação, né? Então, nós temos que correr, fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que fugir da tentação. Então, irmão, vai ter momentos que nós vamos passar, sim, por tentações. Mas o que eu quero lhe dizer que mesmo diante de tudo isso que você tem vivenciado, que você tem passado, eu quero lhe dizer que vai valer a pena você, do que você vai conquistar, do que Deus reservou para a sua vida, né? Vai valer a pena. Vai valer muito a pena, viu, irmão? Que depois de todo o sofrimento que você vivenciou, do que você passou, mas quando você tiver nas suas mãos a conquista, o presente de Deus, você vai ver que valeu a pena. Você sofreu muito, você pagou o preço, né? Lágrimas foram derramadas, né? Mas vai valer a pena. Então você vai, quando você contar o testemunho, você vai dizer assim, não, e aqui foi preço pago.
né? Aqui eu renunciei, aqui eu abri mão, aqui eu me posicionei, aqui eu chorei, aqui quase que eu pensei que eu perecia, quase que eu pensei que eu não ia suportar. Porque tem momento que parece que a gente não vai suportar, não. Mas quando a gente entende que Jesus tá conosco, ele diz no tema e está no controle, ele nos dá uma palavra de ânimo, de vigor, e aí a gente pega mais ali como eu posso dizer, mais uma unção, mais um fortalecimento e a gente segue avante. A gente continua seguindo avante. Então siga avante. Não pare. Não pare, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar esta obra que ele começou. Então ele não deixa as coisas pela metade. Ele começa, ele conclui. Então tudo que ele prometeu para José foi cumprido. Prometeu. E sonhos que José sonhava, os sonhos que Deus dava a José, era o que iria acontecer na vida de José. As bênçãos, agora os momentos de aflição, os momentos de ser lançado no poço, de ser preso, que José ia vivenciar aquilo dali, foi surpresa de Deus na vida de José. Então vai ter coisas que Deus vai deixar no anonimato. Vai ser como surpresa para você vivenciar. Aí você vai vivenciando, você vai passando, você vai vencendo e você vai se aproximando. E aí José passou pelo poço, aí José passou pela prisão, aí José passou pela tentação, aí José, né, foi acusado e tudo isso. Então José passou pelas etapas, né? Mas aí chegou lá no governo, né? Então tem que passar pelas etapas, tem que passar pelos processos. As pessoas, irmão, vão ser aqueles qual Deus separou para fazer parte do teu processo, da tua vida, da minha vida, né? E mesmo elas querem impedir de você receber algo diferenciado, elas tentam aqui, Deus permite, mas lá na frente o que ele reservou para você ninguém vai tirar, não. O que ele reservou lá para José foi o trono lá no Egito, o governo. E aí os irmãos não conseguiram tirar não, de José não. A túnica eles ainda conseguiram tirar ainda, né? Conseguiram manchar ainda, mas isso ali foi permissão de Deus, né? Que era o início de tudo, estava se iniciando. Então não tem coisa que Deus até permite alguém até querer te manchar a tua imagem, manchar aquilo que é diferenciado na tua vida. Tem pessoas, irmão, que até a sua presença incomoda. Ah, irmão, não tenho nada. Você tem sim, tem a presença de Deus. Ah, eu sou simples, sou o menor da casa, mas isso incomoda. José, ele não era rico. José, ele era apenas um jovem. Mas ali no meio dos irmãos dele, mas incomodou, né? O que o pai dele deu a ele incomodou os demais. Então, tem pessoas que se incomodam por algo diferenciado estar sobre a sua vida. Então, compreenda, algo diferenciado há sobre as nossas vidas. E isso incomoda não só um, mas muitos. Mas eu quero dizer, mesmo pessoas sendo incomodadas, mesmo pessoas querendo te manchar o que é diferenciado sobre a tua vida, mesmo tentando, não se preocupe que Deus está no controle. O que está reservado para você conquistar é algo maior. E eles não vão conseguir tirar. Eles não conseguiram tirar de José o governo do Egito. Quando eles chegaram lá no Egito, José já estava governando. José já estava onde Deus reservou para ele estar. E aí os irmãos tiveram que contemplar José no trono. José governando. E José teve, irmão, um posicionamento louvável a Deus. José poderia ter agido diferente, mas o Senhor, ele nos conhece. Ele sabe quem vai agir da maneira que ele quer que a gente venha agir. Ele sabia que José ia agir daquela maneira ali. Ia perdoar os seus irmãos. Ia já prover na vida dos irmãos dele. José foi o provedor, né? Então isso quer dizer o quê, irmão? Deus, ele nos conhece. Ele sabe que tem um coração bom e um coração maldoso. Os corações dos irmãos de José era maldoso, mas o coração de José era bondoso. Então há uma diferença onde há maldade, onde há bondade. E onde há bondade, irmão, Deus está ali. Né? Então Deus, ele está em um coração que há bondade.
Não num coração que há maldade, mesmo alguém fazendo coisas ruins para você. Ai, irmã, mas eu tenho que perdoar. Tem que perdoar. Tem que ser o provedor. Tem que agir como José agiu. Então, se eu e você, no nosso coração, vamos ter atitude louvável a Deus, de bondade, Deus ele vai nos exaltar, porque nós não temos como enganar Deus. Mas aí o Senhor vai mostrar para mim e para você realmente quem nós somos por dentro. A Bíblia diz que o nosso coração realmente quem conhece é Deus. Nem nós mesmos conhecemos o nosso próprio coração. As coisas acontecem para Deus mostrar para nós quem realmente nós somos por dentro. Se nós vamos perdoar, se nós vamos ser o provedor, se nós vamos amar aquele que fez o mal para a gente lá no passado, aquele que quis a nossa morte. Se nós vamos querer prover na vida dele agora que nós estamos num momento de exaltação, né? Então até a forma que nós vamos reagir uma ação de alguém, Deus ele vai mostrar para mim e para você como é que nós vamos reagir. A reação de José na vida dos seus irmãos, quando ele estava no governo, foi uma reação positiva, uma reação de bondade em meio a uma ação de maldade. Então a ação do povo, dos seus irmãos contra José era de maldade. Mas a reação de José em meio à maldade foi de bondade. Então se alguém, irmão, tem uma ação contra mim e contra você, vamos ver como é que vai ser a nossa reação. Deus vai mostrar para mim e para você como é que nós vamos reagir. Se a gente quer reagir uma maldade com maldade, nós não vamos estar com o nosso coração com bondade. Então, nós não vamos estar ainda prontos, né, irmão? Prontos para a exaltação de Deus. Então, o momento de Deus nos exaltar vai ser o momento certo. Vai ser o momento que você vai estar pronto. Então, o momento que José esteve pronto para reagir, né? Quando seus irmãos chegaram, José já estava pronto para reagir de uma forma bondosa, porque Deus ele sabe como é que ele sabe como é que eu e você vamos reagir. Cada atitude de maldade, que alguém quis a nossa morte, que alguém quis manchar a nossa imagem, que alguém quis que a gente não viesse ser exaltado. Porque, irmão, tem pessoas que não querem ver, não querem que eu e você, até querem que eu e você seja honrado, mas não mais do que eles. Consegue compreender? Então, quando José contava os sonhos, os irmãos deles ficavam questionando. Quer dizer que tu vai ser líder, né? Vai liderar a nossa casa? Até o pai de José também questionou. Então, tem pessoas que não querem aceitar, né? Não querem aceitar a minha vida, a sua vida como liderança, né? Então, mas não é alguém que vai sim ou que não. Quem vai dizer é Deus. Quem vai dar a última palavra vai ser Deus. Quem deu a última palavra na vida de José foi Deus, né? Os irmãos quiseram até impedir, mas Deus permitiu. Mas por quê? Porque era necessário, porque José ia ter que passar por todos os processos, todas as etapas para chegar até o Egito. Então isso que você tem passado é processo de Deus, para você chegar onde Deus quer que você chegue. Então que essa noite você venha ter uma visão ampla, que você venha conseguir enxergar além da sua ótica, né? Ótica, que ótica, irmão? Ótica humana, eu tô falando de ótica espiritual, de você ver com os olhos da fé, que você vai conquistar o que Deus reservou para você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver fé em Deus, eu vou ter fé em quem? O homem, irmão, ele promete, ele falha. Mas quando Deus promete, ele cumpre. Ele realiza, mas é necessário que nós passemos pelos processos. É necessário que a gente venha vivenciar a cada etapa, por mais difícil que seja. Por mais dificultosa que seja. Mas eu quero lhe dizer, viva, passe pelos processos. Sempre focando, irmão, em chegar aonde Deus quer que você chegue. Você vai dizer, eu estou passando por isso hoje,
mas tem propósito de Deus. Aí vem outra situação amanhã. Estou passando por isso hoje, mas tem propósito de Deus. Então Deus vai me fazer chegar aonde Ele quer que eu chegue. E Deus, Ele vai lhe dar força. Deus, Ele vai lhe dar suporte para você chegar aonde aonde Ele quer que você chegue. E Deus, Ele lhe dá suporte, lhe dá força, coragem, ânimo. Porque às vezes, irmão, nós estamos tão enfraquecidos, tão debilitados, mas essa debilitação, essa fraqueza, ela é espiritual. Quando a fraqueza é espiritual, ela consegue, irmão, atingir o nosso físico, a nossa carne. Mas eu quero lhe dizer, em meio a tantas situações, o Senhor, Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos dar força, coragem, ânimo, para a gente passar cada processo que Ele quer que a gente vivencie. Para você chegar onde Ele quer que você chegue. Quando você chegar lá, aonde Deus quer que você chegue, você vai olhar para trás e você vai dizer, não, passei por muita coisa. Aí você vai, mas valeu a pena. Hoje eu estou vivenciando as promessas de Deus. Por isso que eu sofri tanto. Por isso que eu passei por tudo aquilo, quase que eu morria. Mas não vai morrer não, né? Não morre não. Os discípulos quase que estavam achando que ia morrer lá. Eles falaram para Jesus, Jesus, não te importa que nós morramos. Ele questionaram para Jesus, Senhor, tu não está preocupado não? Tu tá vendo que nós estamos quase morrendo não? Então às vezes você fala isso para Jesus, eu estou quase morrendo. Eu não vou conseguir não. Vai que Jesus está com você no barco. Vai que Jesus disse, antes de entrar no barco, disse que ia chegar do outro lado. Então você vai chegar do outro lado. Você vai chegar vivo, não é morto não. Os discípulos chegaram todos vivos do outro lado. Não chegou nenhum morto. Chegou todos vivos. Com medo, amedrontado, assustado. Mas quando Jesus chega ali, dá a ordem ao mar, dá a ordem ao vento para acalmar. Se acalma tudo. E eles ficam surpreendidos com a calmaria que Jesus traz. Então, aquela tempestade ali, Jesus já sabia que os discípulos iriam passar. Jesus sabia que eles iam ficar com medo. Jesus sabia que eles iam questionar com ele. Ia dizer que Jesus não estava vendo, mas eu quero lhe dizer que ele está vendo. Jesus, ele está no controle de tudo que você está passando. E você não vai morrer não. Você vai ficar vivo. Você vai ver a calmaria de Jesus. Você vai ver como ele vai fazer para aquietar esse vendaval. Você vai contemplar o que ele vai fazer para aquietar esse vendaval. Ele vai só ordenar e tudo vai se acalmar. E você vai chegar lá do outro lado na calmaria. Como Jesus disse desde o comecinho lá. Vamos atravessar para o outro lado. Jesus não falou lá no meio do mar vai ter a tempestade não. Não falou não. Ela foi surpresa. Eu quero dizer, as provações que tu passa por Jesus é surpresa de Jesus. Para mim e para a sua vida, eu vou dizer que é surpresa, porque a gente não espera, de uma hora para outra acontece e aí nós temos que passar. Essa surpresa de Jesus. Mas do outro lado, os discípulos chegaram. Não chegou nenhum morto, chegou todos vivos. E outra, a calmaria aconteceu antes de chegar do outro lado. Porque quando Jesus acalmou o vento da tempestade, eles ainda estavam no meio do mar. Então, sabe o que eu quero lhe dizer? Antes de você chegar lá do outro lado, onde Jesus disse que você vai chegar, vai ter bonança. Vai ter tempo agradável, vai ter favor de Deus sobre a tua vida. Tu não vai passar a vida toda sofrendo tempestades, não. A vida toda olhando para o vento, a vida toda olhando para a tempestade, a vida toda com medo, pensando que vai morrer, não. Você vai sim receber de Deus a calmaria de Deus, a paz de Deus, a tranquilidade, a bonança. Você vai chegar do outro lado já de posse de bênção de Deus, de posse de paz, de tempo favorável. Então, eu quero lhe dizer, tá passando por surpresa de Deus, vou dizer assim, que é as provas. É surpresa de Deus, passe por elas. Mas Jesus está com você. Você não vai morrer não, você vai chegar do outro lado, vivo. Viu? Se o adversário tem dito, tem lhe causado medo, dizendo que você vai morrer, você vai perecer, você não vai não. Essa é a mentira do inimigo. Você vai ouvir a voz de Deus. Jesus disse que ia chegar do outro lado, então vai chegar do outro lado. Eu estou pensando que eu vou morrer. Não vai morrer.
Mesmo que você, os olhos tá vendo a tempestade, tá ficando com medo, mas eu quero lhe dizer, preste atenção no que Jesus disse, que vai chegar do outro lado, mas vai chegar é vivo, não é morto. Você vai contemplar o tempo favorável, o tempo tranquilo, a bonança de Deus, e vai chegar do outro lado vivo para contar o testemunho, para dizer, eu passei lá no meio do mar, lá veio a tempestade, se levantou, o menino foi forte, mas Jesus veio e acalmou o negócio. Jesus veio e mandou parar, mandou cessar, e aconteceu a bonança. E eu estou aqui porque ele disse que eu ia chegar do outro lado, está aqui eu, para contar o testemunho. Então você vai contar o testemunho. Então essa noite, segue avante, segue em frente, segue com fé, que essas provações que eu vou falar, que é surpresa de Deus nas nossas vidas, né, que é de uma hora para outra acontece, né, elas não vão te matar, elas não vão me matar, elas não vão nos matar. Vai ser só os processos de provações de fé de Deus na nossa vida, para ver como é que está a nossa fé nele, né? Então que essa noite siga avante. Não esqueça do que Jesus falou, que você vai chegar lá do outro lado. Não esqueça do que Jesus disse, que você vai conquistar. Não esqueça do que Jesus falou, da onde ele vai lhe colocar. Não esqueça do que ele disse que vai fazer na sua casa, no meio da sua família. Não esqueça. Foque o que Jesus falou. Não dê ouvido à voz contrária. Não dê ouvido à voz do inimigo. Foque no que Jesus falou. Jesus está no controle de tudo isso. Essa tempestade, desse vendaval que está te trazendo medo, sofrimento, perturbação, inquietação. Ele vai acalmar esse negócio. Vai dar ordem e vai ficar tudo calmo e tranquilo. Amém? Então que esse dia de hoje, que a sua fé venha a ser renovada, a sua fé venha a ser restaurada, que você venha continuar avante, confiante, mesmo fraco. O fortalecimento que você precisa, a porção diária que você precisa, Deus ele vai derramar sobre a sua vida, diariamente. Ele vai derramar sobre a minha e a sua vida uma porção diária, para que nós venhamos estar fortalecidos dia após dia, para nós chegar lá onde ele quer que nós cheguemos. Você vai chegar aonde ele quer que você chegue. Eu vou chegar, nós iremos chegar aonde o Senhor reservou para nós chegar. E que Deus venha lhe abençoar, venha lhe dar dias abençoados, dias de surpresas, dias de provisões, dias de resposta. E que por esses dias Deus possa te surpreender com o tempo agradável dele, para a glória do nome dele. E que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.